3 minutos, boa tarde. Neste domingo de sol em Porto Alegre, estamos no ar com Sala de Domingo. E que sala de domingo, hein? Que domingo de Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, 4 horas da tarde, no Maracanã, tem Flamengo e Inter. Se o Inter ganhar o jogo, é campeão brasileiro. Bom, se der empate, o Inter traz a vantagem para decidir quinta-feira no Beira-Rio contra o Corinthians. E se perder, ainda assim poderá ser campeão se ganhar na última rodada do Corinthians e o Flamengo tropeçar contra o São Paulo no Morumbi. Então é um domingo que temos uma final em meio a um campeonato brasileiro de pontos corridos. E depois, 6h15, tem o Grêmio contra o Atlético Paranaense. O Grêmio tem que pelo menos empatar para se garantir na pré-Libertadores e aí vai com tranquilidade para a decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Sala de domingo, de Unimed Porto Alegre, cuidar de você, este é o plano. Calçados Pegada, a marca da conquista. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo a preço justo. Deixa eu apresentar os integrantes do programa de hoje. José Alberto Andrade, boa tarde, Alberto. Boa tarde, Gabardo, e já registrando a saída do Flamengo do Ninho do Urubu, onde está concentrada a delegação do clube, com torcedores à frente, esperando ali a saída do ônibus da delegação e saudando, como é comum, tem sido comum assim, torcedores do Flamengo na rua, esperando ali com escolta policial já. O Flamengo, portanto, já está a caminho do estádio do Maracanã, passando agora no portão de acesso do Ninho do Urubu. Chove na zona sul do Rio de Janeiro, passam ali os condutores da escolta, torcedores pulam, tiram fotos, mostram a camisa para o ônibus do Flamengo, centro de treinamento, presidente Jorge Elal, o Flamengo com seu ônibus que diz: jogaremos juntos, o adversário do Inter vai para o Maracanã. Estou acompanhando as imagens também, Zé Alberto. E os torcedores vão lá, batem no ônibus, né, naquele sinal de apoio, com o Flamengo saindo da sua concentração, indo em direção ao Maracanã. Lembrando que o Flamengo está saindo cedo, mas é que o CT do Ninho do Urubu é longe, né? Passa Barra, passa Recreio, vai embora, aí tem mais um pouquinho ainda, anda mais um pouquinho e aí chega lá no CT do Flamengo. Mas eu vou te falar uma coisa, hein, Zé? Antes de cumprimentar os demais integrantes do programa, tem que ter um cuidado muito grande nesse momento. A gente está vendo isso com a torcida do Inter, está vendo agora com a torcida do Flamengo. O Pedro há pouco falou, no seu comentário, no final de Esportes ao meio-dia, só o apelo não está adiantando para evitar aglomeração de torcedores. E está sendo assim com todas as torcidas, né? Não é nada contra o Inter, contra o Flamengo. Todas as torcidas têm feito isso em momentos importantes durante a temporada. É um negócio delicado, né? Porque começa a se mexer com a paixão do torcedor, mas alguma coisa vai ter que ser feita para evitar esse tipo de aglomeração, né, Zé? Eu tô fazendo, tô rezando. É só o que dá para fazer. Não é que eu não acredite nas autoridades, mas eu não recomendo também autoridades públicas se meterem a entrar em confronto com a população, primeiro que vai levar desvantagem. A autoridade pública, e aí o problema não está na autoridade pública, na polícia, está na população, que vai se voltar contra qualquer policial que jogar uma bomba de gás lacrimogênio, por melhor que seja a intenção e a necessidade, mas vai se voltar, e amanhã vai ter protesto, vai ter ação contra a brigada, contra a polícia. As autoridades públicas estão sendo muitas vezes humilhadas, porque chega uma viatura com 2 ou 3 policiais no Brasil inteiro, não é só... E para conter uma festa, uma aglomeração de dezenas, centenas de pessoas. O que acontece? Essas pessoas riem das autoridades que nada conseguem fazer. Aí não tem que aplicar multa. Quanto de real foi arrecadado em multa por má postura pelo coronavírus, por não usar máscara nesse país? Estão falando em multa desde março do ano passado e nenhum centavo pingou em conta alguma, porque ninguém vai pagar. Então, eu vou contar, não é que eu larguei de mão, não, eu vou me cuidar, tudo aquilo que eu puder fazer, vou continuar dizendo na rádio que não é recomendável, que é absurdo o que está se fazendo, continuo dizendo isso, mas eu não tenho mais nenhum tipo de esperança de que isso aí seja movido pela paixão, pelo ódio ou por qualquer sentimento que venha se configurar. Eu estou numa tarde aí que é uma tarde positiva para o esporte, a gente é gente do esporte e que
Papai do Céu, que as entidades superiores, elas protejam essa população da própria insanidade. E tem outra, né, Zé? A gente teve ontem esse episódio, né, com 2.000 torcedores do Inter, né, na saída da delegação, indo pro Rio de Janeiro, né? Agora nós vamos ver daqui a pouco a imagem do ônibus do Flamengo chegando no Maracanã, certamente com muita concentração de torcedores também. Mas, já tem ali na estátua do Bellini, já deu para ver que tem muito torcedor do Flamengo, e é óbvio que ia ter, não tem como fazer uma contenção. Não tem como fazer, vai prender o torcedor, não tem mais lugar nas cadeias, não tem. Não, e o pessoal é insubordinado. No Brasil existe isso. No Brasil, para criminoso de crime comum, assim, de crime comum não, mas de crime convencional, esses dias aqui em Porto Alegre não prenderam um cara que era o segundo mais procurado do estado. E antes dos policiais voltarem para casa para ver suas famílias, o preso já estava vendo a dele. Então é isso aí, ninguém respeita a norma, a lei, mas ninguém tem a noção, ou ninguém não, mas essas pessoas não têm a noção de convivência, de segurança, e aí se morre um parente, ou se morre, quando elas vão dizer, não, mas é a vida, né, todos têm a sua hora de morrer, então tá, é isso que tá acontecendo, Gabardo, esse assunto, pra mim, ele é um assunto já vencido, e vencido pelo lado ruim. Uma pena, tá faltando consciência para as pessoas, né? Bom, Leonardo Oliveira, há pouco estávamos juntos em Esportes ao Meio-Dia e agora seguimos aqui no Sala de Domingo. Ô Leonardo, boa tarde. Boa tarde, Gabardo. E fazendo coro ao que disse o Zé, as pessoas que estão aglomerando na saída da delegação, no aeroporto, e que vão aglomerar se o time ganhar o título, são as mesmas que estão aglomerando desde março do ano passado. São as mesmas que estão desrespeitando as normas, são as mesmas que não estão usando máscara, são as mesmas que correm aqui na praça perto de casa sem máscara, como se não houvesse coronavírus, são as mesmas que aglomeraram nas praias e agora a gente está vendo a conta chegar e a previsão é de que seja mais salgada ainda ali na frente pelo que vimos no Carnaval. Infelizmente o brasileiro ele tem uma dificuldade de respeitar normas, né? De respeitar determinações. E eu não sei o que há, isso claro que nós não podemos generalizar, mas em parte da cabeça da população, que nega algo que é tão sério, que é tão grave e que está levando tanta gente, né? Eu, na minha família, estou com uma tia idosa, que até a tia que me criou, praticamente, né? Minha mãe trabalhava, ela me criava, e uma prima que estão com coronavírus, e a minha tia correndo seríssimo risco. E as pessoas não se dão conta, né, de que é sério. E assim, Gabardo, mais do que os efeitos agora do corona, ainda está se pesquisando os desdobramentos disso, né? As sequelas que podem ficar respiratórias, de circulação, enfim. É muito sério. E as pessoas não estão levando a sério. Mas não surpreende, como disse o Zé, porque isso é um comportamento que ele é meio padrão nesses últimos 11 meses, né? Aliás, sexta-feira completamos 11 meses longe do nosso trabalho, numa nova vida, num novo normal. E a gente não vai se acostumar, pelo amor de Deus, 11 meses depois a gente não se deu conta de que é grave? Enfim, vamos lá. Entre outros tantos casos, né, já citados ao longo desse período de pandemia, ontem tivemos, infelizmente, o falecimento da dona Miguelina, né, mãe do Ronaldinho e Assis, que contraiu a Covid em dezembro e estava internada. Acabou falecendo ontem, o velório está ocorrendo agora. E está em situação delicada também o técnico de futebol, China Balbino, que atualmente está no São Paulo de Rio Grande, né? Então, nossa oração aí para que... Pô, jovem. O China deve ter 40 anos, se tiver 40 anos. 41. Olha só, gente, um jovem, 41 anos, um ex-atleta, o China foi jogador, né? Uma pessoa saudável. Sem dúvida. Luciano Périco, boa tarde, Lucianinho. Tudo bem, Gabardo? Boa tarde para ti, para os nossos ouvintes aí do Sala de Domingo, demais companheiros. Eu só acho nessa história toda que a questão paixão não pode servir de justificativa para as aglomerações, Gabardo, porque muitas vezes se ouve isso, mas o torcedor é apaixonado, é um momento único, histórico. Não, nada é mais histórico e único do que essa pandemia terrível que a gente está vivendo. E se as pessoas não tiverem o discernimento, bom, aí não há o que fazer. O próprio Internacional, né, Gabardo, na voz do presidente Alessandro Barcelos, pede para que o torcedor não se aglomere, em caso de título não vá para a rua, não faça aquela festa que a gente está acostumado a ver historicamente aí com as conquistas de título, porque não é momento para isso.
Comemore na sua casa, com a sua família, né? Em caso de conquista hoje, né? O Inter tem essa possibilidade, está na mão do Internacional, mas não adianta a gente falar muitas vezes, porque as pessoas, infelizmente, não levam isso em conta, Gabardo, e mais, né? A gente ainda é taxado por chato, por ser repetitivo de tratar essa questão, mas os números da pandemia, as informações que nos chegam diariamente mostram claramente o momento difícil, talvez o mais complicado que estamos vivendo aí desde março do ano passado. Olha, deu um acidente, Gabardo, ali com a moto que escoltava o ônibus do Flamengo, viu? A segurança ali deu uma escapada. Agora, o problema todo também da pandemia é o seguinte: se banalizou a morte, né? É aquela coisa, mas a gente fala em 1.000 pessoas por dia como algo normal, né? É da vida. Cara, essa frase, todos vão morrer um dia, essa frase é de uma canalice espetacular. Em meio a uma pandemia, onde morrem pessoas de todas as idades, é claro que os mais velhos são mais suscetíveis e estão mais perto desse pensamento de que todo mundo vai morrer, mas eu não me conformo com isso. E eu, como inconformado, eu rezo. Tem tanta coisa legal que dá pra fazer. O Lucianinho, que conhece bem a galera, né, Lucianinho? Dá pra botar a cara pra fora da janela de casa, grita Claro. da janela, né? Buzinaço de dentro do carro, abre a janela de casa, grita para comemorar título, para comemorar vitória, mas não aglomera, né? Hoje é domingo, pega o carro, se for o caso, Gabardo, vai dar uma volta, buzina, sei lá, e é possível fazer sem as pessoas estarem naquela aglomeração, naquela multidão. Claro que a gente gostaria de ver uma festa, como teve, por exemplo, em 2006, quando o Inter conquistou o Mundial, na Guete, aquela imagem da Guete completamente tomada. Mas não é momento para isso, pô, sabe? Não é querer ser estraga-prazer ou de querer minimizar um momento como esse. E isso está valendo hoje e pode valer na quinta, depende do que acontecer, é claro, nos jogos. Mas também já fica o alerta para a semana que vem, porque a gente vai ter uma decisão também de Copa do Brasil envolvendo a torcida do Grêmio. E sempre vai ter alguém que vai querer grenalizar, mas vocês falaram isso num caso e não falaram no outro. Não, nos dois casos. E é que, acho que foi tu que falou, inclusive, Gabardo. A gente está vendo outras torcidas aí pelo país fazendo isso também. A do Palmeiras na final da Libertadores, a do Santos. Então não é momento, gente. Pô, se as pessoas não se derem conta disso, fica difícil, né? No caso do Grêmio, né, Luciano? O Grêmio vai ter o jogo de ida na Arena e pode voltar lá de São Paulo campeão, exato, para Porto Alegre. Depois do jogo da volta no dia 7. É no outro domingo. Então imagina, pode ter essa viagem de volta como campeão. Então vai ter que ter muito cuidado também na recepção para os jogadores. Bom, mas vamos para dentro de campo? Vamos. Mas antes de dentro de campo, o Simon Bianchini, foi você que marcou a entrevista com o homem de R$1 milhão que conversou hoje com o Debona e com o André Silva no Domingo Sport Show? Uma operação de guerra, viu, praticamente, porque estava difícil de conseguir esse contato. A gente obteve ontem, ele não me atendeu, não respondeu as minhas mensagens e eu pedi a ajuda do próprio apresentador e narrador do jogo de hoje, o Marcelo Debona. É difícil recusar um pedido do Debona. Daí o seu Eusmar acabou atendendo a Rádio Gaúcha, pediu contato, tomei o fora, mas pro Debona ele não negou. Sabe que teve uma parte que eu achei curiosa, né? Até engraçada na entrevista de hoje pela manhã. O Elosmar Maggi, que é dono de sócio de uma das empresas aí, maiores empresas de soja do mundo, né? De produção de soja. Ele, em determinado momento da entrevista, ele que está pagando esse R$1 milhão para o Inter quitar a dívida que tem com o Flamengo, né, da multa pela utilização do Rodinei, que vai jogar hoje à tarde. Ele falou assim: bom, depois do jogo contra o Vasco, onde o Inter ganhou, começou aquela história do paga, não paga, paga, não paga. Então eu falei para meus amigos, eu vou pagar esse trem aí, e aí está resolvido. R$1 milhão. Olha, não sei se não está surgindo uma parceria para o futuro aí, né? Ele foi perguntado sobre isso hoje pela manhã. A exemplo do que já aconteceu em muitos momentos com o Delcir Sonda, investidor, que foi parceiro do Inter em outras negociações, e o Elosmar disse que na quinta-feira estará em Porto Alegre para acompanhar Inter e Corinthians. Então não sei se não vai surgir uma nova parceria aí, hein? Mas é um mundo, né, Gabardo, Léo, Simon, Zé Alberto, ouvintes, que a gente não consegue meio que entender, né? Tu imagina só o cara diz, eu vou dar R$1 milhão aí então para resolver a parada. A gente vai trabalhar a vida inteira e muita gente que está nos ouvindo aqui o programa vai trabalhar e não vai chegar perto desse R$1 milhão, né? Que coisa, como a gente tem nesse país diferenças, né? De
né, principalmente de rendas, de recursos. O cara, para dar 1 milhão para o clube, escalar um jogador numa partida é algo simples. Eu vou lá, já que tá essa conversa, eu vou lá, vou fichar. É uma realidade muito diferente, né? Agora, dentro de campo, a gente tem, apesar daquele princípio de mistério, quem será o substituto do Cuesta? Não, vai jogar o Zé Gabriel. Rodinei, o Inter vai pagar a multa, não vai? Tá aí. Vai pagar com a ajuda de uma doação que recebeu desse torcedor. Rodinei vai jogar. Então o Inter está escalado. Acho que não vai ter surpresa nenhuma. Na opinião de vocês, está bem escalado pelo Abel Braga? Não. Quem disse não? Simon. E aí, Simon? Eu acho que o Pedro Henrique, ele já mostrou, não no time principal, mas na categoria de base, que ele é um jogador confiável. Ele já treinou como quarto zagueiro, já jogou a posição dele um pouco mais pela direita, no sistema defensivo. Eu acho que a escolha pelo Zé Gabriel é sim por, talvez, uma questão mais de grupo, de bastidor, porque hierarquicamente o Zé Gabriel já foi titular, virou reserva imediato, virou reserva do reserva, e talvez por uma questão de grupo o Zé Gabriel vá atuar. Mas eu acredito que o Pedro Henrique, para esse momento, seria ainda melhor. Não vejo uma diferença tão grande, porque se nós contabilizarmos o Zé Gabriel, talvez não tenha 30 jogos como profissional, é muito mais do que os 5, 6 confrontos que o Pedro Henrique foi utilizado, mas não é uma diferença tão grande assim. O Zé Gabriel foi expulso contra o Sport Recife. Eu acho que o Pedro Henrique seria uma melhor solução para esse momento. E aí, eu acho que é uma escolha difícil, né, Gabardo e Léo? Acho uma escolha difícil porque o que o Abel for escolher não vai ter, acho que 100% de convicção de que é a melhor escolha. Porque não é uma escolha afirmada, são jogadores, né, que tem cada um as suas peculiaridades. O Pedro Henrique, como o Simon disse, tem pouca rodagem, e o Zé Gabriel, no momento recente, não vinha dando boa resposta. Então, acho que é aquela situação que o Abel escolher, está escolhido, e seja o que Deus quiser, né? O Zé Gabriel, em um primeiro momento, com o time encaixado lá na era Cudê ainda, ele entra no lugar do Bruno Fux, e até mantém o padrão, e com boa saída de bola, com passe. Depois teve atuações abaixo, até porque o Zé Gabriel ele vira zagueiro no início desse ano, né? O Zé Gabriel ele era meia no Corinthians, jogou a Copinha em 2017, 2018 pelo Corinthians como meia. Ele vem pro Inter como meio campista, vira volante, e o Eduardo Cudê que transforma o Zé Gabriel em zagueiro. Como disse o Abel, ele tem algo ainda a ser lapidado, e deve ter mesmo, porque ele não é da origem da função. O Zé Gabriel é um jogador ofensivo. Mas ele correspondeu no começo, e depois, quando o time teve acontece com qualquer zagueiro, ele acabou exposto. Principalmente, Luciano, quando ele jogava pelo lado esquerdo. Por quê? Com aquela saída de bola trabalhada, com a bola pelo chão, o destro jogando pelo lado esquerdo, o passe dele não tem como não sair por dentro. E aí é um risco, porque um passe errado arma o contra-ataque, e o Inter levou gols assim. Se não me engano, levou gol contra o Bahia, por exemplo, num passe errado dele. E ele tinha essa dificuldade. Mas em termos de rodagem, ele já enfrentou o Flamengo no primeiro turno. Claro que o Flamengo estava sem o Arrascaeta, sem o Bruno Henrique, mas era o Flamengo, né? Tinha o Pedro, inclusive, faz um gol em cima dele, numa jogada individual. Ele tem uma casca que o Pedro Henrique não tem. Eu não sei se eu estou esperando o momento do jogo, e pode ser que o Abel faça isso, de daqui a pouco armar uma linha de 5 e o Zé Gabriel ser o central nessa linha de 5, e deixar o Dourado de um lado e o Lucas Ribeiro do outro, né? E aí no momento em que precisar sair, o Dourado sai mais, né? O Dourado fica como um volante, o Dourado vai poder fazer essa alternância entre volante e zagueiro. Eu acho que o Abel pensa muito nisso, né? E o Zé Gabriel tem a questão também da bola aérea. Ele é forte na bola aérea, embora não seja tão alto, 1,84 m, mas o Inter ganha com o Zé Gabriel, ganha com o Dourado dentro da área, tem o Lucas, que é um jogador alto. Eu acho que o Abel pensa mais ou menos por aí. Eu vejo o segredo, talvez. Para mim, as opções, Zé Gabriel e Pedro Henrique, mudam muito pouco. A situação, a dificuldade ou a fragilidade dos dois é muito parecida. É pela inexperiência, principalmente. O Zé Gabriel um pouco mais cascudo, mas com essa dificuldade de jogar pelo lado esquerdo. O detalhe é o seguinte, e acho que aí o Abel fez certo. Ele definiu ou
deixou-se transitar que a definição é o Zé Gabriel bem cedo. Não tinha que ficar a dúvida, ainda que apenas para nós ou para o público. Porque o jogador acompanha, óbvio que ele acompanha, ainda que indiretamente. Então ficar aquela coisa, quem vai jogar, quem não vai, por mais que o Abel tenha dito no grupo quem jogaria, mas se o externo não sabe, os comentários ficam. E aí a gente fica no debate, quem é o melhor, quem não é. Ah não, mas o Zé Gabriel. E isso aí é óbvio que afeta ou chega no jogador. Então o Abel definindo e a coisa sendo publicizada, sendo divulgada, dá segurança para quem joga. Eu ainda disse semana passada, quem o Abel escolher, se for o Pedro Henrique, eu até achava o Pedro Henrique mais afeito à função, mas quem o Abel achar que tem que jogar, o Abel tem que dormir com ele, tem que ir pro quarto, tem que dizer que foi zagueiro, que foi campeão do Brasil, que jogou na seleção olímpica, na seleção brasileira, na Copa do Mundo, que o Abel tinha que adotar, não sei se ele fez isso, mas ele tinha que adotar a sua escolha. Porque aí o jovem que entrar vai ganhar uma confiança para jogar do lado de outro jovem, que é o Lucas Ribeiro. E o Abel tá com um astral, com uma aura nessa virada de ano, que parece que tudo aquilo que ele inventa, ou que ele inventa no bom sentido, ou que ele decide, parece que tá dando certo. Então, aproveitando isso, eu acho que o Abel, dando uma força para quem jogar, no diálogo, claro, no trabalho ensaiado, eu vejo como um prejuízo mínimo, se é que tem, na escolha em relação ao Pedro Henrique. E não tinha outra escolha para fazer. O Inter só tem esses dois zagueiros e um deles tinha que jogar, optou-se pelo Zé Gabriel. E a vantagem que tem é a seguinte, é ter Rodrigo Dourado à frente ou até nessa linha de 5 que o Leonardo falou aí. Rodrigo Dourado é um acréscimo. Nem se fala em relação ao Musto, mas ao próprio Rodrigo Lindoso, que era o volante naquele 2-2 contra o Flamengo no Beira-Rio. Sim. Agora, se a gente olhar, isso já foi falado em vários momentos aí durante a semana, o Leonardo participou da gravação daquela comparação de jogador com jogador, né? De Inter e Flamengo em GZH. Sim. Agora, a diferença, ela, olhando jogador por jogador, ela é grande, né, Leonardo? Que resultado que deu em GZH? Deu 9-2. 9-2, né? Eu acho que é por aí mesmo. Agora, é evidente que isso não significa que o Flamengo vai ganhar o jogo, né? Eu tenho a impressão, Gabardo e Léo, que coletivamente o Flamengo ainda não rende tudo que poderia render. Pelo menos essa é a impressão clara que ficou para mim do jogo da semana passada contra o Corinthians. Tem muita qualidade individual, mas por vezes o time não está ainda naquele encaixe que teve o ano passado com o Jorge Jesus. Então acho que é por aí que o Internacional leva muita vantagem no jogo de hoje. Coletivamente o time do Inter funciona melhor do que o Flamengo. Claro que daqui a pouco tu vai correr o risco de ter uma jogada individual do Everton Ribeiro, ele pifa o Gabigol e acontece o gol. Ou uma jogada do Bruno Henrique. Então, qualidade os jogadores do Flamengo tem muita. O Gerson, para ter uma ideia, semana passada ele pegou uma bola saindo da intermediária, quase do campo de ataque ali, foi driblando, foi chegando, chegou na cara do gol praticamente. Então esse é o risco que o Inter corre. Mas coletivamente, principalmente o meio-campo do Inter depois do encaixe, com o Edenilson, com o Dourado, o Patrick e o Praxedes, o Inter tem um belo meio-campo também, não tendo estrelas, não tendo jogadores badalados, mas que coletivamente, atuando juntos, acaba funcionando. Eu acho que vai ser um detalhe interessante do duelo aí. As individualidades que o Gabardo citou muito bem, né? Jogadores, muitos aí que jogariam em qualquer equipe do país, contra uma estrutura de Inter, um time que é muito mais coletivo do que individual, né? O Inter não chegou até a esse momento do Brasileirão, não chegou à liderança do Brasileirão, está a um passo do título, por aspectos individuais, né? Por individualidades. O Inter chegou porque teve um coletivo forte, porque lá atrás tinha uma outra ideia de jogo, o Abel conseguiu construir uma nova ideia e o Inter segue com um coletivo forte. Tem bons jogadores, claro que tem. O Yuri Alberto é um jogador de futuro, promissor, potência física, bom arremate. Edenilson nem se fala, Patrick. Talvez o Patrick seja o jogador da individualidade no Inter. Né? Eu me lembro do jogo contra o Fortaleza, que o jogo ficou 2-2 e estava complicado, e o Patrick, numa jogada individual, deu o gol pro Peglo. No Bragantino, a mesma coisa. O empate, o lance individual do Patrick e o pênalti. É a individualidade do Inter. Mas não se compara às individualidades do Flamengo. O Flamengo tem jogadores, sim, que podem definir o jogo em um lance. O que falta para o Flamengo, até pelo pouco tempo de trabalho do Rogério Ceni, ele completou 100 dias na quinta-feira, é ter
fazer com que essas individualidades coloquem todo o seu potencial a serviço de um coletivo. Né? E isso requer tempo, isso requer ajustes, requer mecânica, e os técnicos assumem sem ter tempo para treinar. Né? Ô, Léo, A minha diferença tá aí, tá no técnico. A diferença está no grupo, um grupo com uma ambição muito diferente. O Flamengo já é tudo que vai disputar hoje. Já é campeão do Brasil, já foi campeão da América. O Flamengo já é super campeão do Brasil. O Inter não, o Inter tem a ambição. Isso aí faz com que um grupo se mobilize. É a história aquela do mais modesto crescer muito nessa hora. Agora, que o técnico é fundamental, porque esse Flamengo que o Léo lembra que o Rogério Ceni tem pouco tempo, com uma semana de Flamengo, o Jorge Jesus fez o Flamengo jogar diferente do que jogava do Abel. E o Rogério Ceni, ele tem muita dificuldade, está tendo muita dificuldade em todas as suas passagens por clubes grandes. Ele teve assim quando surgiu no São Paulo, assim ele teve no Cruzeiro, embora o momento ruim do Cruzeiro, mas a dimensão de clube, ele não conseguiu trabalhar ainda com a ideia de que tem jogadores que são mais importantes do que ele. Coisa que no Fortaleza ele nunca teve. Você sabe que eu fiquei sabendo de uma fonte muito boa, que no Flamengo os jogadores se reuniram, conversaram com o Rogério Ceni, e os jogadores chamaram para eles a responsabilidade de muitas coisas, na maneira de jogar, em esquema tático. Claro que o Rogério Ceni é o técnico, claro que o Rogério Ceni tem a palavra final, mas os jogadores, eles meio que começaram a ganhar, né, a palavra no momento de algumas decisões importantes. E isso diz muito desse momento que atravessou o Flamengo, naquele momento conturbado, os jogadores ganharam importância nessa reta final. Falando em técnico, olha essa curiosidade aqui. Quase todos, agora tem uma imagem, né, da torcida do Flamengo, acho que pertinho do Maracanã. Nossa, que aglomeração. Eu achei que fosse uma arquibancada, Gabardo. Se falam em quase 10 mil pessoas no entorno do Maracanã, pelo menos essa era a projeção, senhora. Gente, antes. Como é que tu vai fazer essas pessoas ficarem em casa? Me diz. E vai botar a polícia para se expor à humilhação, não é nem a questão só física. Vai botar a polícia ali para se expor à humilhação pública de não conseguir conter. A polícia que tem no dia a dia coisas seríssimas, ainda mais no Rio de Janeiro, para fazer, prendendo os bandidos de verdade, correndo atrás de bandido, tomando tiro, vai estar sendo humilhada por torcedor que não se rende às normas de conduta? Não, eu não tenho. A polícia tem que fazer o que pode e largar de mão. Mas a gente volta, né, Zé Alberto e Gabardo, naquele momento inicial de pandemia, onde se discutia se o futebol deveria voltar ou não. Lembra? E o Zé Alberto era uma pessoa que dizia, Zé, lembra? Que a tua maior preocupação era justamente as pessoas se reunirem para ver os jogos em bares, se aglomerarem na rua. Ou seja, o futebol ele está dando razão, essas pessoas estão dando razão para quem acha que o futebol nunca deveria ter voltado nesse período de pandemia. Mas, Luciano, que isso veio na esteira de outras liberações, né? O futebol por si, quando ele retomou, Lucianinho, graças a Deus não aconteceu naquele momento o que eu previa. Eu previa que isso que está acontecendo agora que acontecesse no outro dia. Imediatamente a volta do futebol. Não aconteceu. Houve conscientização. É que a sociedade foi se abrindo. Aí eu dizia, não, mas é que encheu o saco de ficar dentro de casa, é uma pressão psicológica. Tá bom, o pessoal prefere pressão psicológica do que ir para um UTI ou para um cemitério. Tudo bem. E a gente tinha, Gabardo, lá debates muito fortes, principalmente no Sala. Eu me lembro que o Zé defendia também essa posição. Eu defendia muito a não volta do futebol, porque o que eu receava era isso, que os torcedores em um momento de decisão, que um momento de grande apelo, eles não iam ter o discernimento de entender que estávamos num momento diferente, num momento de pandemia. E a gente está vendo isso agora na reta final de campeonato, semana a semana. Caxias, por exemplo, teve algo parecido com o Juventude, né? Não sei se vocês lembram, Juventude. Também, é verdade, na volta do Juventude. No sábado, a volta do Juventude foi com grande festa. Imagina, 13 anos fora da Série A. Mas era algo que eu temia, e eu me lembro que o Zé também tinha essa posição, e a gente teve muitos debates, travamos muitos debates, e agora, infelizmente, não é que tínhamos razão, não, infelizmente está acontecendo o que a gente previa. Que pena, hein? 1h33, já tenho que ir pro intervalo. Daqui a pouco a delegação do Inter vai sair do hotel na concentração na Praia do Leme, em direção ao Maracanã. Só essa curiosidade aqui, ó. Olha esse detalhe. Todos, ou quase todos, os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro vão trocar de técnico ao final da competição. É só olhar aqui, ó. Inter, que hoje é o primeiro colocado,
vai trocar, né? Vai chegar o Miguel Ángel Ramírez. O Flamengo, que hoje é o segundo colocado, não tem a garantia da permanência do Rogério Ceni. O São Paulo, que é o terceiro colocado, tá aí o Hernan Crespo, que já chegou para assumir logo depois que terminar o Campeonato Brasileiro. O quarto colocado hoje é o Atlético Mineiro. Sampaoli vai sair, não vai ficar. O quinto colocado, que é o Fluminense, o Roger está chegando para assumir depois do Campeonato Brasileiro. O sexto colocado, que é o Palmeiras, o Abel Ferreira deve continuar. O sétimo colocado, que é o Grêmio, não existe a garantia da permanência do Renato. O oitavo colocado, que é o Santos, vai trocar. O Cuca vai sair. O Santos busca um novo técnico. Que curiosidade, hein? Quase todos os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, ao final da competição, vão trocar de técnico. Vai ter dança das cadeiras, né, Simon? Daqui a pouco você tá numa cadeira, vai para outra. Sabe o que eu acho, até pensando um pouco como é que foi o desenrolar dessa temporada? Eu acho que essa sequência de jogos, essa maratona, acabou desgastando muitas comissões técnicas em processos internos, porque a gente sabe que não foi tão simples um calendário que estava previsto para 10 meses ser enxutado para um período de 7, 8, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas isso desgastou muitas relações, levou profissionais à exaustão. A gente vê o próprio Cuca, que já vinha de um intervalo entre os seus trabalhos. É algo desgastante, querendo ou não, para todos os treinadores, e acho que talvez essas modificações também se dão por isso. E vai chamar atenção como é que vai ser esse período preparatório para o ano de 2021. Tem time, por exemplo, a gente pegar o calendário do Grêmio, não confirmando o título da Copa do Brasil, indo para a pré-Libertadores. Vai ser um intervalo de 3, 4 dias entre um jogo e outro. Não tem como tu preparar e botar uma nova filosofia, um novo método de preparação física para que os jogadores já estejam aptos para jogar novamente. Não tem não. Bom, deixa eu ir pro intervalo. Daqui a pouco vamos falar mais sobre Flamengo e Inter e um pouco também sobre Grêmio e Atlético Paranaense. O jogo tá 6h15, o Grêmio tem que empatar para pelo menos ter uma vaga na pré-Libertadores. Pode ficar tranquilo com palavra Lojas Quero Quero. Seu produto sai de graça se a entrega atrasar. Seu produto sai de graça se a entrega atrasar. Grupo IESA, vamos juntos. O Pix já está disponível para você. Acesse o aplicativo do Sicredi e descubra. Supra mais que produtos, resultados. Steel, com você no campo e no jardim. É o intervalo, já voltamos, tá chegando a hora. 4 horas tem Flamengo e Inter no Maracanã. Já voltamos com Sala de Domingo. Pela Zona Norte, me parece que ali tem onde tem ali a Cidade da Música, o shopping, acho que é por ali que o Flamengo vai... Dá pra brincar, Zé Alberto, que o Flamengo ali tá tendo uma viagem antes. Porque eu segurei. Uma viagem antes do jogo, o Flamengo vai chegar cansado, Zé. Mas tu sabe que naquele jogo contra o América do México, o Flamengo não fez um caminho pela orla. Leonardo, já fez ali a conversão para pegar provavelmente a linha amarela. Acho que é essa conversão que está fazendo o ônibus do Flamengo. Tem o anel viário Pedro Ernesto ali, viu? Perto da Avenida Ayrton Senna, perto ali da CBF. Ali tem o anel Pedro Ernesto. Homenagem ao ex-prefeito do Rio. Só celebridades. Mas o Flamengo naquele jogo que ele é eliminado pelo América do Salvador Cabanhas, no Maracanã, a despedida do Joel Santana, o Flamengo muda o trajeto e vai pela orla, né? E para sentir o calor da torcida, achou que estava classificado, tinha uma vantagem e depois deu no que deu no Maracanã. Mas o Simon estava falando da questão das trocas de técnicos, né? E a pandemia recrudesceu. Sim e não. Até porque a gente teve menos clubes trocando de técnicos nesse Brasileirão, por incrível que pareça. 4 times não trocaram. O Santos com o Cuca, o Sampaoli, né? Mas eu acho que o Santos trocou o Santos. O Santos acho que começa com o Gesualdo. Não, foi antes. Foi 4 dias antes da estreia. Ele demite o Gesualdo 4 dias antes da estreia. É que eu tinha aquele jogo do Cuca no Beira-Rio, segunda rodada, como sendo a estreia do Cuca. É que o Cuca não tinha entrado no bid ainda. Bom. Tá, é por isso. Eu sabia que era a estreia dele na segunda rodada. Mas, ô Léo, muitos desses clubes que não trocaram antes, né? O próprio Sampaoli chegou depois do fracasso do Daniel. O Sampaoli chega antes da pandemia, né? Ele treina no Mineiro. O Guto chega antes também. São 4 técnicos. O Renato, né, que já está quase 5 anos. O Sampaoli, o Guto no Ceará e o Cuca. A gente teve, Simon, isso sim, mais trocas, porque tem times que o Curitiba, por exemplo, teve 5 técnicos, né, no campeonato. Mas é que já é algo
é algo normal já no cenário do futebol brasileiro, essa troca de técnico, essa dança das cadeiras. E eu até, na minha coluna desse final de semana, eu escrevo algo nesse sentido, que Inter e Flamengo, eles estão chegando a esse momento decisivo e disputando o título, mas estão chegando por vias tortas, por caminhos equivocados. Porque os dois trocaram de técnico, em momento, e o Inter numa situação toda que o Cudê foi embora, teve toda a efervescência política e tal, mas o Flamengo principalmente troca por técnicos de ideias completamente diferentes de futebol no meio do campeonato. Eles rasgaram qualquer manual de boa gestão, né? E aí aquela coisa do futebol brasileiro, que já é da nossa cultura, e tem também, sim, uma questão da pandemia que torna o campeonato um campeonato com altos e baixos, com oscilações, e permite que os times se recuperem dentro dele, porque muita gente perdeu muitos pontos. Mas Inter e Flamengo não cumpriram os caminhos normais da boa gestão, principalmente no momento da troca de técnicos. O Inter, eu não acho o trabalho do Cudê que tenha sido um trabalho ruim, tanto que ele larga o Inter na liderança do campeonato. Eu julgo que ele foi um trabalho incompleto, mas eu não tenho a convicção de que se o Cudê continuasse, o Inter se sairia tão bem no restante do campeonato. Porque ali, se a gente lembrar bem, não havia um decréscimo de posição na tabela, ainda que o São Paulo tivesse gente com jogo a menos, mas havia um decréscimo muito grande de produção. Quando o Cudê sai, o Inter já há 4 ou 5 jogos não jogava bem, alguns com vitória, mas não jogava bem. A ideia de curva descendente, ela existia. E isso acabou sendo vítima, o Abel sendo vítima, quando assumiu, porque além da curva descendente tinha uma troca de técnico. Vem a eliminação nas Copas do Brasil e Libertadores, vem uma série de jogos ruins ainda no Campeonato Brasileiro, e aí o Abel modifica a situação. Então a presença do Abel, eu acho que ela é fundamental, ainda que aquela primeira liderança do Cudê que tenha garantido uma tabela legal para o Inter estar hoje onde está, mas eu não acredito que o Inter com o Cudê conseguisse manter, e a troca, toda ela improvável e até não recomendável, acabou sendo benéfica para o Inter. Sim. Bom, o Sinal marcou 1h45, reta final do sábado de domingo. Daqui a pouco, 2 da tarde, tem o pré-jornada com o Lucianinho, com o Diori, antecipando tudo, com todo o ambiental lá do Maracanã. O Debona tá lá, o André Silva tá lá. Temos também o fotógrafo Jefferson Botega, lá com todas as fotos em GZH, na edição de amanhã de 0h. Mas, pessoal, daqui a pouco, depois do jogo do Inter, também tem o Grêmio, contra o Atlético Paranaense. E olha, o Grêmio, a única coisa que o Grêmio não pode hoje é perder. Porque se empatar, já fica com a vaga, pelo menos, na pré-Libertadores. E aí vai tranquilo para decidir o título da Copa do Brasil contra o Palmeiras. E outra, o Simon... Oi, Léo. Não depende do Santos, né, Gabardo? Se ele empatar e o Santos ganhar, aí vai para a última rodada o Santos com 56 e o Grêmio com 57. Tá, mas... O Santos é o 8º hoje, né? Tá, mas... Em relação ao Atlético, aí tira o Atlético da disputa. O Atlético está 6 pontos atrás do Grêmio. Mas o Santos com 53, o Santos pega o Fluminense, se ele ganhar, ele vai 56. Mas são 2 vagas de pré-Libertadores, né? Ah, é verdade. O Grêmio ficaria com uma e o Santos com a outra. Eu acho que os três que disputam 2 vagas são Grêmio, Santos e Atlético Paranaense, né? Matematicamente, o Grêmio precisa de um empate nessas 2 rodadas para garantir a pré-Libertadores. E o empate pode ser hoje ou na quinta-feira. Mas claro que o Grêmio vai focar em conseguir um bom resultado hoje, também porque na quinta vai preservar titulares visando o confronto da Copa do Brasil. O grande ensaio para domingo que vem é hoje, né? Não pode ser na quinta. Porque quinta, aliás, fica apertado para o Grêmio realmente jogar na quinta e depois decisão domingo, né? Para o próprio Palmeiras. Aí a rodada geralmente é na quarta, não sei até porque passou para quinta. Porque o Palmeiras e o São Paulo jogaram na sexta. Daí, para dar um intervalo maior, eles jogam na segunda de novo e daí jogam na quinta-feira. Então, tem Botafogo, né? Botafogo e São Paulo, segunda-feira, né? Amanhã. Mas é isso. Eu acho que o ensaio é hoje. O Grêmio tem que se preparar e testar o que tiver que testar no jogo de hoje contra o Atlético. Ainda mais que é na Arena, sem tanto desgaste de viagem lá para Bragança, enfim. Depois, semana que vem, tudo é decisão, né?
O Renato tem que mexer no time. O Simon recupera algumas possibilidades que tem aí. Ou é o mesmo time, aquele que vem jogando, né? O Bom Kahneman hoje deve voltar para depois jogar também a decisão da Copa do Brasil. Se tiver que mexer, o que o Renato pode fazer de diferente hoje e na final da Copa do Brasil? Duas questões que ainda estão pendentes e que a escalação que for colocada hoje vai se aproximar do time que vai enfrentar o Palmeiras. A primeira e mais provável, porque o Renato, evidentemente, pelas informações que nós colhemos nos bastidores, treinou e esboçou isso nesses últimos dias no CT Luiz Carvalho, que é a entrada do Lucas Silva no meio-campo, para formar um tripé que já foi utilizado durante parte da temporada com Matheus Henrique e Maicon. Como é que ficaria a formação? Sai Jean-Pierre para a entrada do Lucas Silva e abertos pelas extremas o Alisson e o PP. O Alisson não vai estar em campo hoje por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ferreira vai ser o seu substituto. Essa é a troca mais provável. A outra, que já foi cogitada há algumas semanas, mas que o Renato ainda não colocou em campo. E ele chegou a esboçar isso também nesses últimos treinos, pela informação que a gente obteve também conversando com algumas pessoas. Cortez na vaga do Diogo Barbosa, por conta também da preocupação defensiva. O Renato entende que o Cortez é melhor marcador e mais defensivo na comparação ao Diogo Barbosa, que tem um ímpeto mais ofensivo e também conhece os jogadores do Palmeiras, que também conhecem bem o posicionamento e as características desse jogador. Então, por todo esse combo, dá para botar duas dúvidas para hoje e para os próximos domingos. No meio-campo, mais um volante e a troca na lateral esquerda. Mas as duas ao mesmo tempo eu não sei se seriam justificáveis, porque tu até pode colocar daqui a pouco o Cortez utilizando o Maicon para dar uma ajudada ali na questão defensiva, mas botar, por exemplo, mais um volante e o Cortez, aí eu não sei não. Leonardo Oliveira, que é o nosso comentarista. Mais um volante sendo no lugar do Jean-Pierre, eu acho algo, não estou nem dizendo que está errado, mas é algo gravíssimo no time do Grêmio. Tranca-rua total, né? É gravíssimo no sentido seguinte: o Jean-Pierre é tido como o jogador que dá uma qualidade para o time do Grêmio. Se o Renato optar por 3 volantes é porque ele não acredita mais na qualidade do Jean-Pierre. Talvez nós estejamos até acreditando mais do que deveríamos. O Renato tem o diagnóstico de quem está dentro do campo e dentro dos treinos. Se ele não botar o Jean-Pierre para jogar, tu abre mão, e o Jean-Pierre não é um jogador veterano, não é aquela coisa assim da questão física, não. Ele abre mão de um cara muito técnico em função de não ver nele a solução que sempre foi apontada como dele dando para o time. É grave, eu não estou dizendo que é ruim, que é bom. Me espanta isso, eu estou tentando ainda racionalizar uma saída do Jean-Pierre para a colocação de 3 volantes. Pois é. Ficariam 2 times com características parecidas, né, Gabardo? Porque o Palmeiras também joga mais fechado e saindo em velocidade com o Rony por um lado. Deve voltar o Wesley, né? O Wesley já ficou no banco contra o São Paulo, que é outro jogador de velocidade. E tem o Luiz Adriano na frente. O Palmeiras também usa dessa transição rápida, dessa saída rápida. Eu fico imaginando, se o Grêmio vai botar o Cortez e vai botar o Lucas Silva, o Grêmio não vai ter poder ofensivo pelo lado com o Vitor Ferraz, não vai ter o acabamento, embora a potência com o Cortez, vai ter um meio-campo recheado, mas quem vai articular? O Grêmio vai jogar largando bola direto no PP, aproveitando a velocidade do PP. Se o Palmeiras não é um time que saia tanto assim, é um time que espere mais e seja um time de reação, de contragolpe, eu acho um pouco complicado. E eu concordo com o Zé, eu acho que o Jean-Pierre é o momento de apostar em quem pode fazer a diferença, até porque o Grêmio precisa fazer o resultado aqui. Para o segundo jogo até pode usar uma estratégia assim, como foi contra o São Paulo, mas pro jogo da Arena tem que ganhar, né, Gabardo? Eu concordo com o Leonardo. Agora, um detalhe, hein? Como linha amarela... Esse CT Ninho do Urubu. Zé Alberto, você abriu o programa, Zé Alberto, falando que o Flamengo... Era uma e pouco, né? Era 1h05. Quando abriu o Sala de Domingo, você falou assim: Flamengo está saindo da concentração. Agora é 1h52, está terminando o Sala de Domingo. O Flamengo recém passou pelo estádio Newton Santos, na linha amarela. Ou seja, a gente vai terminar o Sala de Domingo, o Flamengo não vai ter chegado no Maracanã ainda. Sem trânsito e com os batedores da Polícia Militar. Velocidade plena dentro da linha amarela, passou pelo bairro do Engenho de Dentro, pelo pedágio, pelo estádio do Engenhão ali, e agora vai em direção à Avenida Brasil, onde vai fazer o retorno para chegar do norte
no sentido norte-sul, no estádio do Maracanã, onde uma multidão aproximada de 10 mil pessoas junto à estação Maracanã do metrô espera a chegada do ônibus do Flamengo. E a delegação do Inter sai daqui a pouco, da concentração na Praia do Leme, aí tá pertinho do Maracanã, vai chegar rapidinho, né? Ontem, eu e o Leonardo Oliveira entrevistamos o Jorginho, ex-lateral do Flamengo, estava naquele jogo em 1987, Flamengo e Inter, final da Copa União, o Flamengo foi campeão. E o Jorginho, ele foi muito legal a entrevista, ele falou sobre muitas coisas, e um detalhe me chamou a atenção, porque com a vitória ontem do Bahia, o Vasco está praticamente rebaixado, né? Eu lembrei disso porque o ônibus do Flamengo passou na frente do estádio Newton Santos, do Botafogo, que está rebaixado. E o Vasco está praticamente rebaixado. Aí o Jorginho, em determinado momento da entrevista, ele foi técnico do Vasco em 2 oportunidades. E ele disse que o Vasco está devendo salários para ele de 2015, 16 e 18. E é uma constatação dele que o grande problema do Vasco é esse. Sai direção, entra direção e uma vai empurrando problema de dívida para outra. Isso há 15, 20 anos. E aí vai indo, e o Vasco está nessa situação. 3 anos, né, que ele trabalhou, e pela primeira vez em 2015, então 6 anos atrás e até agora não recebeu nada. O Vasco vai cair, hein, pessoal? Eu acho que com o resultado do Bahia ontem, né? Né, Léo? Em cima do Fortaleza, eu acho que determinou a vida do Vasco aí. E vai ser, né, Luciano, o terceiro rebaixamento do Vasco. O Vasco tem o Corinthians para jogar em São Paulo. É hoje, né? É hoje. Se não correr hoje. O Vasco não é o quarto hoje, rebaixamento já. Até, Gabardo. Quarto, né? Isso, é quarto rebaixamento. Quarto é 8, 13 e 15. Olha só, um clube do tamanho do Vasco. Com a e tá muito perto, né, Léo? Se a gente olhar, é uma sequência quase ioiô, né? Vai e volta. Sim, teve um rebaixamento, ele cai 13, volta 14, joga 15 e cai de novo. Então é uma maluquice, um clube do tamanho do Vasco, mas aí o Jorginho contando esse bastidor a gente entende, né? O Jorginho tem 3 passagens pelo Vasco e ele não recebeu o completo por nenhuma. A gente e os clubes vão acumulando dívidas. A gente vive dizendo que o Botafogo está no caminho do América, o Vasco vai estar no caminho do Botafogo. Tá um pouquinho atrás na linha sucessória. A gente entrevistou... Naqueles cavalinhos do Tadeu, o Vasco e o Botafogo estão andando de ré e o Vasco já está passando o Botafogo. A gente entrevistou o Roberto Dinamite, né, Zé Alberto? No Show dos Esportes semana passada, na outra semana... E o Roberto Dinamite foi bom, craque histórico do Vasco e antes do jogo do Inter contra o Vasco, né? E foi presidente do Vasco. Ele disse que o problema do Vasco é exatamente a questão interna, é a disputa pelo poder, a briga, e ele na gestão diz que foi sabotado permanentemente. Então não tem como ter uma solução, né? Infelizmente. Ele foi um dos rebaixados. Ele foi um dos rebaixados, foi ele. Foi o Euricão, foi ele. No Vasco não tem corrente política atualmente que não tenha sido rebaixada. Temos mais 1 minuto e meio de programa. Eu quero o destaque final de cada um de vocês aqui no Sala de Domingo. E depois o Lucianinho vai seguir, né, Lucianinho? Porque com de hora na sequência. Isso. Tem o pré-jornada daqui a pouco. Então quem tá ligado, aumente ainda mais o volume do rádio, porque daqui a pouco vem o pré-jornada. E aí já vem tudo lá do Maracanã. O André Silva já tá lá no Maracanã, o Debona também. Zé Alberto, seu destaque final aqui no Sala de Domingo. Você, claro, vai continuar no pré, na jornada. Tem muita coisa pela frente ainda. Falei hoje de manhã, Gabardo, no Domingo Sport Show, e a minha convicção para esse jogo. Maracanã e Yokohama, o Flamengo é o Barcelona. O Inter tem que usar algo parecido em termos de estratégia, dedicação, erro zero, como utilizou no Japão em 2006. A vantagem de hoje é que se não ganhar o jogo como ganhou do Barcelona, empatar o jogo, a decisão vem para Porto Alegre. Então tem uma condição um pouco mais, não é confortável, mas é uma condição menos agressiva do que era a necessidade de ganhar daquele grande time do Barcelona. Mas se o Flamengo não é o Barcelona, o Inter também está muito longe de ser aquele que ganhou o Mundial. Muito obrigado, Zé Alberto. Luciano Périco, seu destaque final. Eu vou lembrar Geraldo Vandré e também Roberto Brauner, que utilizava muito esta frase em suas narrações. Torcedor do Inter, prepare o seu coração para as coisas que nós vamos contar, porque não é só uma pessoa que vai contar. A tarde vai ser emocionante. E tocou a trilha rapidinho, Leonardo Oliveira. Seu destaque final.
Não aglomere. Eu sei que pode ser um título depois de 41 anos, mas pense que ao voltar para casa você tem avó, tem pais, tem gente que você pode contaminar. Não aglomere, pelo amor de Deus. Importante recado do Leonardo. Simon, valeu, Simon. Um abraço, um domingo pra história. É verdade. Bom, Sala de Domingo fica por aqui. Vem aí notícia na hora certa e depois pré-jornada com tudo sobre Flamengo e Inter, o grande jogo do Maracanã. Grande domingo a todos. Sala de Domingo.